Bom dia, Ana Bárbara, seja bem-vinda aqui novamente, prazer Bom dia. estar falando com você. Olha, eu fiquei impressionado com a nota, porque você tinha já comentado, já tinha trazido essas informações para a gente, que agora essa era a luta, né? Era tentar mostrar a relevância, a gravidade do assunto, e o tom da nota me chamou muito a atenção, o tom da nota do CBP botando como algo grave, como algo que precisa ser investigado para entender o que aconteceu, por que houve esse registro falso da entrada do Felipe Martins. Na verdade, a gente viu jornalistas tentando até diminuir esse fato, Ana. E eu gostaria que você explicasse com mais detalhes para a nossa audiência, até para a nossa audiência poder contar para as pessoas o que aconteceu, porque tem muita gente dizendo assim, né, jornalistas da velha mídia, mas a nota não deixa claro se foi uma fraude, pode ter sido só um erro, né? Só que se a gente pegar toda a história do ocorrido, como desde o primeiro momento ali, quando vocês pediram, né, a informação, e se eu não me engano, eu quero ouvir essa explicação sua novamente, né? A primeira informação foi que não havia viagem dele, não havia registro dele, e aí de repente aparece um registro, o registro muda, registro sai, registro volta de novo. Se você puder fazer essa linha do tempo, para as pessoas entenderem que essa coisa do erro, né, de uma informação errada ali no momento da viagem, não faz o menor sentido essa hipótese, né? Excelente, Max. Muito obrigada pela sua pergunta. Estamos, sim, cientes de uma tentativa de minimizar a importância dessa nota e do caso do Felipe Martins, dizendo que foi apenas um erro procedimental. Agora, em nenhum momento isso foi trazido pelo CBP, muito pelo contrário. É clara ali a nomenclatura que é uma entrada falsa. O CBP ele reconhece a natureza anônima dessa entrada nos Estados Unidos. Agora, vocês são da empresa, vocês vão entender muito bem. Quando uma pessoa, assim como você refere a alguém que cometeu um crime como um suspeito, até que haja uma sentença condenatória, aqui é a mesma coisa. Nós temos uma investigação em curso. Então, até que se conclua a investigação, eles não irão dizer fraude, mas tudo aponta para uma fraude. E até indo um pouco adiante nesse assunto, o que eles estão alegando para tentar minimizar o que aconteceu com o Felipe Martins aqui nos Estados Unidos? Eles estão alegando que esse registro foi criado com base numa lista de passageiros que foi erroneamente enviada pelo governo Bolsonaro, que chama Advanced Passenger Information, que é mandado antes do voo para o governo, para os Estados Unidos, para informar daquele voo. E que, então, isso teria surgido esse registro. Mas aqui eu explico para vocês, tecnicamente, o porquê que isso é impossível. Por quê? Ainda que você, sim, tenha essa lista de passageiros que é enviado no momento do voo, antes do voo, essa lista, ela não gera o I-94, que é o documento que mostra a entrada de uma pessoa nos Estados Unidos. O que gera o I-94? É a apresentação do passaporte. Quando a gente está falando de um viajante comum, a apresentação do passaporte, retirada de digitais e fotos. O Felipe, como ele supostamente teria vindo num voo diplomático, ele tem algumas facilidades nessa entrada nos Estados Unidos, que não tem fotos e nem digitais. É um procedimento conhecido como Port of Courtesy, ou seja, cortesia de porto para voos diplomáticos. Mas a checagem do passaporte, essa é obrigatória. Essa não tem como eles passarem. Como, então, um passaporte cancelado quase 2 anos da viagem teria gerado esse registro? E mais, com visto que ele não tinha no momento da viagem. Mas o que eu quero entrar ainda mais a fundo é que quando esse I-94 ele foi solicitado em abril do ano passado, que foi quando a defesa do Felipe Martins, eles me procuraram entre março e abril para solicitar a minha ajuda, e na época eles não tinham o I-94, o que eles tinham era o Travel History, que é um histórico de viagem, que é um documento sem valor legal, e eu falei, olha, isso não prova nada, vamos atrás do I-94, e eu entrei em contato com o CBP em Orlando para solicitar. A resposta que eu tive por escrito, e posso compartilhar com vocês, já está aí de domínio público, é que eles não tinham registro de entrada. Então, como sustentar que esse registro foi criado por um erro procedimental, sendo que até o abril do ano passado, o próprio CBP confirmou que ele não estava lá? Um erro procedimental não cria registro retroativo, não permite o uso de passaporte cancelado no sistema, classe de visto que não existia no momento da viagem. Então, percebe que nós temos muitas evidências que não permitem que o simples erro de procedimento se sustente. Tudo aponta, sim, para uma fraude. Um documento fabricado no governo Biden para ir atrás de Felipe Martins e, finalmente, ali no Bolsonaro, infelizmente,
uma perseguição política.